Queremos colocar agora esse tempo de pregação, Senhor, que o Teu Espírito possa estar falando por meio do nosso irmão Alaor, que ele possa estar transmitindo a nós o que ele tem preparado e que possamos sair edificados pela Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que seja bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Vitor. Que música bem apropriada para esse momento que a gente acabou de cantar. Enquanto louvávamos ao Senhor através dela, eu pensei e pedi de fato que as palavras dos meus lábios, se eu vou expor a palavra agora, possa ser agradável ao Senhor, ser segundo a vontade dele e direcionado por ele. E da mesma forma é o que eu peço para cada um de nós, né? E meditar no nosso coração. Quando eu e você olharmos agora para o que o Senhor fala, para a palavra dele, para o que ele vai trazer para nós. Também, tanto quanto as palavras dos meus lábios, quanto o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao nosso Deus. É um pedido sincero que nós podemos e devemos ter. E diante disso, a gente vai olhar para Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Abra lá junto comigo, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte, 4:13 até o 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês sabem que o que lhes acontecerá, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Seguindo o que já temos visto em Tiago, ele sempre é muito prático na maneira que eu e você consideramos as advertências dele. E novamente ele olha para a sua igreja, olha para as igrejas que ele estava enviando essa carta e falou, olha, vocês provavelmente muitos de vocês estão passando por momentos delicados. Talvez estão fazendo planos para como se livrar dessa situação ou para o futuro, para ter uma situação um pouquinho melhor e mais estável, com menos problemas. E os planos não são em si um perigo, mas a falta de consideração da vontade do Senhor. E ontem, nos jovens lá em São Sebastião do Caí, um rapaz trouxe o devocional e nos lembrou a respeito, no Salmo 101, de que forma... Não era Salmo 101. Salmo 40. Ele trouxe, como o salmista estava aflito e precisou esperar com paciência o resgate de Deus. O resgate veio. Mas Deus estava trabalhando, então ele tinha um propósito com um determinado tempo e aflição que aquela pessoa estava passando. Então, diante de uma igreja que também estava aflita, Tiago diz, vocês têm a tendência, é natural para todos nós fazermos planos, mas sempre diante daquilo que Deus quer para mim e para você.
Nós vivemos alguns anos, agora os últimos, aprendendo a respeito disso. Já pensou um pouco a respeito do ano de 2020? Como ela nos ensinou? Que talvez eu e você podemos planejar muitas coisas, mas assim muda porque veio um vírus que alterou o rumo de muitas igrejas, talvez da minha, da sua vida, em vários aspectos. Aquilo que nós esperávamos, planejávamos, nos organizava de certa forma, se alterou. Então, diante dessa realidade, nós olhamos para as palavras de Tiago aqui e podemos aprender a respeito de uma humildade que deveria haver em nossa vida e sempre em nossos planos, nossos objetivos. Trazido aqui a palavra pretensões pelo autor. Sempre debaixo daquilo que Deus quiser, da vontade dele, direcionado por isso. O texto ele diz: vocês não sabem o que acontecerá na sua vida amanhã. Nós não temos esse conhecimento. Não temos essa. Bom, é um pouco óbvio. A gente espera ou imagina o que pode acontecer no dia seguinte, mas a certeza não existe. Acho que dois acontecimentos muito recentes nos lembram dessa verdade. De domingo passado para agora, do meio da semana, quem sabe o que aconteceu com o submarino que afundou? Alguns sabem. 5 pessoas, 4 delas pagaram em torno de $250 mil. Isso dá em torno de 1,2 milhões de reais. Não é tanto dinheiro, né? Para fazer um passeio, visitar o Titanic. E era uma expedição muito bem organizada por uma empresa que já tinha feito isso outra vez, com sucesso. E no domingo passado, não é um submarino, é um outro nome, a nomenclatura adequada, por características que existem, mas afundou e perdeu a comunicação e não sabia o que estava acontecendo até alguns dias atrás, quando acharam destroços, deixando claro que as 5 pessoas morreram. E eu olhando para isso, um dos maiores medos que eu tenho é morrer afogado. Eu tenho pavor de pensar nisso. Então eu olhava para eles, nossa, será que entrou água de alguma maneira e eles ficaram aflitos por um longo tempo, não sei quantos dias ficaram lá sendo afligidos por isso. E estava longe de ser a verdade. Também não sei quantos de vocês sabem o que é uma implosão. Explosão é aquilo que a gente conhece, algo que explode, de algum ponto específico, algum combustível, algo que se expande de maneira muito rápida. Uma implosão é justamente o contrário. Com a pressão naquela profundidade, isso era a princípio para suportar aquele veículo deles. Os noticiários dizem que em torno de a cada 5 por 5 centímetros aguentava naquela profundidade um elefante inteiro de pressão. O peso de um elefante, imagine isso. E aquelas 5 pessoas, com certeza pessoas com muitos recursos, a sua vida acabou. Nós podemos olhar para isso, olhar para o que Tiago diz aqui e pelo menos ter uma similaridade com o que ele apresenta. Esses homens, pessoas de grandes fortunas, com certeza, tinham muitos planos para a sua vida. Mas eu e você estamos numa situação similar a deles,
no sentido de que, de maneira muito breve, nosso amanhã pode não existir aqui. Talvez na presença do Senhor, se você tem um relacionamento com Ele. Por causa desse fator, dessa verdade, nós não sabermos o próximo dia, podemos descansar no nosso Deus. Buscar sempre a vontade dEle e considerarmos nossos planos se vão acontecer ou não, pela permissão dEle, porque só por meio disso podem ou não acontecer. Nós não temos as rédeas do nosso amanhã. Para a nossa sociedade como um todo, existe um tripé que sustenta a sua esperança. Hernandes Dias Lopes disse isso. Primeiramente, e dentro do que a gente está vendo aqui, sobre nosso conhecimento, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A esperança para o próximo dia, para o mundo de forma geral, é o poder econômico, segundo a ciência, e também poder político. Eles confiam nos seus recursos para ter segurança no dia seguinte. Eles confiam na ciência. No relato que eu acabei de mencionar, foram feitos muitos testes. Provavelmente muitos engenheiros avaliaram aquilo lá, por mais do que critiquem hoje. E o poder político há uma segurança também. E por isso é tão importante eu e você olharmos para o versículo 16, que responde a essa vã esperança da seguinte forma: agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões, toda vanglória, como essa, é maligna. Nós podemos buscar descansar nas coisas deste mundo, mas apenas no Senhor nós podemos ter essa verdadeira esperança. Se o questionamento para ele, e diante disso nós podemos fazer planos, mas sempre debaixo daquilo que Deus permitir, porque fora disso se caracteriza com aquilo que o mundo tem esperança, e todo esse tipo de esperança, segundo Tiago, é maligno. Toda vanglória como essa é maligna, porque é orgulho próprio, é nos seus pensamentos, nos seus planos, na sua vontade, naquilo que você pensa sobre isso, e não necessariamente naquilo que é direcionado e foi confiado ao nosso Deus. Erramos quanto a isso em principalmente dois aspectos: no falso entendimento de quem nós somos e no falso entendimento das nossas ambições. Nós esquecemos a respeito da nossa tão limitada capacidade. E da mesma forma foi dito que é importante, dentro do aspecto do nosso futuro, dos nossos planos, dos nossos objetivos, a gente lembrar que a gente é limitado, que não somos autossuficientes e somos completamente dependentes. O problema em si que Tiago está combatendo é fazer planos, é planejar, organizar e ter algum tipo de direção ou propósito, alguma agenda que nós colocamos diante de nós. Não em si, mas o problema central dele é que a gente confie em nós mesmos para isso, em nossas capacidades. E é esse o ataque dele. Olha ali no versículo 13, as primeiras acusações dele, em 3 aspectos iniciais. Ouçam agora: vocês que dizem hoje ou amanhã. Achamos que o tempo ele está em nossas mãos, certo? Achamos que podemos gerenciar o tempo da melhor forma. Mas esquecemos que somos completamente limitados nisso também.
nossa submissão ao Senhor deveria ser nesse aspecto. Provavelmente aqueles homens, aquelas pessoas que estavam naquele submarino, eles tinham planos para o dia seguinte e confiavam que toda a sua segurança no seu poder econômico, na ciência e no poder político poderiam protegê-los de alguma forma. Mas acabou, e você olhando para isso pode achar que é um caso muito específico, muito à parte da nossa realidade. Então, queria trazer outro exemplo, muito breve, do que aconteceu, não no domingo passado, mas na terça-feira passada. Onde um caminho que talvez muitos de nós pegam regularmente, de Novo Hamburgo na BR sentido a Serra, onde um homem morreu muito rápido. 2 pessoas morreram? Foram 2 pessoas. Eu achei que tinha sido só o motorista. Uma tragédia. Uma lástima. E pessoas que não eram em situação de vida, em segurança, diferentes de mim e você, porque eu e você passamos por ali algumas vezes. Nosso tempo não está em nossas mãos, porque ele pode acabar segundo a vontade de Deus, segundo a permissão de Deus, de maneira muito rápida. Então, nós não deveríamos organizar nisso. Não deveríamos confiar nisso, mas sim naquilo que o Senhor gostaria para nós, o seu plano para nós. E não estou falando que se você confiar, o dia de amanhã é certo, não é. Mas dentro da vontade de Deus, se Ele permitir, você pode fazer planos e irão se cumprir na direção dEle. Outro aspecto, que orgulho é perigoso, segundo este texto. Não só no tempo, no falso entendimento do tempo que nós temos controle ou não, mas também, hoje ou amanhã, iremos para essa cidade ou para aquela, passaremos um ano ali. Achamos que as nossas escolhas, nossos caminhos, nossos planejamentos estão em nossas mãos. São do nosso poder e nossa capacidade, capazes de cumprir ou não isso de maneira cabal. Não é. Eu e você somos limitados disso também. Às vezes coisas simples. Como eu trouxe ontem à noite, por que ainda falta para nós a confiança em Deus? Nas pequenas coisas e se submeter a Ele até cada detalhe do nosso dia. Por exemplo, hoje à noite eu voltarei para casa, se Deus permitir. Às vezes falta depositar de fato e com o coração sincero, praticar essa verdade. Ou é falta de confiança no Senhor, ou é um falso entendimento de quem eu e você somos. Mas deveríamos estar atentos, e Tiago nos alerta a esse respeito. E ele continua falando. Hoje ou amanhã iremos para essa cidade, ou para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Agora a gente olha e consegue reconhecer a capacidade de alguém. Eu, de fato, em vários aspectos, principalmente em questão de negócios, eu não me considero alguém muito habilidoso, mas eu sei de homens que são. E é muito interessante olhar para, às vezes, essa própria capacidade do Senhor de saber, de investir da forma correta, de tomar as direções certas. Muitas vezes dado pelo próprio Senhor. Eu gosto de assistir, eu acho, não é muito comum, mas às vezes assisto. Eu acho que é The Shark Tank Brasil.
São administradores que eles investem em negócios e eles são muito bons naquilo que eles fazem, eles ganham muito dinheiro em cima daquilo que eles planejam e organizam. Eu fico olhando para eles e noto o quanto que eles confiam nisso. E quão é perigoso essa falsa confiança, porque assim pode acabar tudo que eles têm. Que seja por um acidente, que seja por uma falência inesperada, por problemas nas suas empresas. Pode acontecer. E nossa confiança não pode estar depositada na nossa habilidade de gerenciar a nossa vida, de investir em algo ou não, nas nossas escolhas. Isso em vários aspectos do que nós vivemos. Porque Tiago, ele nos confronta a esse respeito. Porque Deus, ele deseja em meio ao nosso relacionamento com Ele, que nós depositemos nas mãos dele isso também. Se nós temos essas habilidades, confie ao Senhor isso. Descanse naquilo que Ele deseja, se Ele quiser. E Ele quis para alguns homens. Você sabe e conhece a vida de Salomão. O homem mais rico que já existiu. Foi diante da permissão do Senhor. Isso a gente está falando de recursos, mas podemos ser bem-sucedidos em tantas áreas. Mas só iremos agradar ao nosso Deus se depositarmos e não confiarmos em nós mesmos, porque esse egocentrismo, esse antropocentrismo, é perigoso, é maléfico. Esse orgulho fere ao Senhor. E é por causa disso que nós devemos olhar para nosso Deus e descansar naquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Devemos estar atentos a isso. Reconhecer que nessas características que talvez temos, achamos que temos controle do tempo, achamos que somos capazes em nossas escolhas, confiamos às vezes em nossas habilidades. Por mais que seja um risco, nós podemos olhar para a nossa vida e entender que somos frágeis, somos dependentes e não somos autossuficientes. Precisamos do Senhor. E como nós podemos nos proteger dessas arrogantes pretensões trazidas aqui? Versículo 14 diz: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ponto. É isso. A gente tem que ter consciência da nossa arrogância. Da nossa ignorância. Da nossa falta de conhecimento, de capacidade de avaliar tudo o que está acontecendo, daquilo que vivemos. Temos um pouco de acesso à informação, mas não completo, não toda a informação que precisamos. Não houve um homem no mundo inteiro, não houve um profeta, um cientista, não houve um político que pôde prever a vinda da pandemia no ano de 2020. Nós fomos pegos de surpresa, porque nós não sabíamos. O mundo não sabia. Os cientistas não sabiam. Deus, sim. Então, diante da nossa falta de conhecimento, de saber, podemos confiar naquele que sabe. Nos projetos futuros que você tem, não confie naquilo que você sabe, mas coloque diante de Deus. Planeje isso segundo a vontade dele, pautado por aquilo que ele fala. Porque nós não somos autossuficientes. Nosso conhecimento é tão frágil. Uma outra maneira de nos proteger dessa arrogância é ter consciência
daquilo que eu mencionei de nossa fragilidade. O versículo 14 ainda, mas a parte seguinte. Pois vocês são como uma... Perdão. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Como uma neblina que surge e logo nasce o sol e ela se dissipa com seu calor. Ela acaba e tudo aquilo que parecia nos cegar some rapidamente. É a nossa vida, é o nosso conhecimento, é as nossas capacidades. Por isso que a acusação de Tiago, antes, era com aqueles que confiavam em suas riquezas. E ele adverte: pois o rico passará como a flor do campo, pois nasce a flor, e quando sobe o sol, de uma hora para outra, a flor some diante de toda a sua beleza. Dessa forma, o rico passará. Aqueles que confiam em suas riquezas sumirão. Da mesma forma, eu e você devemos reconhecer a nossa fragilidade em todos os aspectos que eu mencionei até aqui e descansar no Senhor. Sabe algo que é nivelador para todos nós, que nos coloca diante de nossa humanidade e fala, nós todos somos iguais e podemos perecer de uma hora para outra? É justamente essa morte. 4 homens que confiavam em toda a sua sabedoria na sua vida morreram no último domingo. 5 pessoas, mas 4 que tomaram a decisão de ir para lá, para passear. Durante a pandemia, houve um relato de uma filha de um homem muito famoso. E ela falou que, apesar de todos os bens que o pai dela possuía, o seu pai pereceu, morreu, por aquilo que era de graça, por falta de ar. Nossa vida é frágil e se encerra de maneira tão breve. E isso que eu tenho trazido vai culminar em uma resposta da maneira que eu e você devemos viver, devemos confiar, devemos investir em algo ou não, que eu já vou trazer. Mas antes disso, uma terceira maneira de se proteger é saber da nossa total dependência de Deus. Versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Não é um clichê, não é um jargão religioso. Se nós não temos esse hábito santo e bíblico, que é correto, deveríamos começar a ter. Começar a praticar isso, porque mostra como o nosso coração está diante do Senhor. Se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu irei pregar em um domingo. Se Deus quiser, eu irei viajar. Se Deus quiser, eu irei negociar, fazer meus negócios, meus planejamentos, investirei meus recursos. Se Deus quiser, passarei tempo em uma cidade ou em outra, irei para tal lugar. Nossa dependência deveria ser sempre do Senhor, e a resposta, por mais que alguns usem de forma impensada, deveria ser de maneira sincera: se Deus quiser. É o que Tiago nos adverte. É a maneira, uma resposta de um coração que entende de fato quem é, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes e não somos autossuficientes. Se Deus quiser, a vontade dele
permitir, faremos nossas escolhas, nossas decisões. Diante disso, nós devemos agir, pensar, nos organizar. E ele encerra com o versículo já lido, mas eu vou ler os últimos dois, 16 e 17. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Essa vanglória trazida aqui, de nossos projetos, de nossos planos, de nossas intenções, é muito perigosa. E não deveria estar na nossa vida, não deveria ser a nossa resposta para nossas escolhas. Mas sim, sempre em dependência do Senhor. Nossos planos, projetos, intenções, escolhas, pautados da vontade dEle, direcionados por aquilo que Ele quer. E eu sei que é difícil. Eu sei que é um desafio nós vivermos dessa forma. Sabe por quê? Eu acredito que nós temos o medo que o que será feito não seja a nossa vontade. Por isso que a gente às vezes não pede ao Senhor. Senhor, será que eu devo comprar um celular novo? Normalmente a intenção que há em nosso coração, em nosso desejo, em nossos planos é já estar comprando isso. Já está investindo esse valor. Acho que às vezes a gente acaba não perguntando, porque tem medo que ele diga não. Aguente mais com esse equipamento que você ainda tem. Nós devemos confiar no Senhor até quando Ele diz não para nós. E ser de fato uma dependência, esse se Deus quiser, esse se, ser realmente um condicional da vontade dEle. Não uma palavra vazia, dita, só para que Deus confirme a nossa vontade. Essa deve ser uma resposta, e é o risco de nós nos vangloriarmos de nossas pretensões, porque isso não procede do Senhor, mas como o versículo 17 fala, toda vanglória como essa é maligna, é perversa, não vem do Senhor, mas é mal, é contrário a Ele. Isso é um risco. Então, em contraste a isso, essa forma de viver, olha só, eu acho muito interessante o que Ele nos pede para investir. Nos pede para vivermos de determinada forma. Assim, pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe qual seria a minha resposta natural ao que Tiago falou antes? Olha, você não sabe se o dia de amanhã acontecerá ou não, se seus planos irão se completar ou não. Então, olhe para a sua vida agora e aproveite o máximo que você tem. Organize bem, porque o que você tem já é valioso. O seu dia de amanhã não é. Não está em suas mãos, mas o hoje está. Então, aproveite o máximo, invista o máximo no que você pode hoje. Na sua vida, na sua alegria. E não é isso que ele diz. Pense nisso. Vocês sabem e estão então considerando a igreja do Senhor. Aqueles que conhecem a palavra dele, conhecem o que ele diz, conhecem as obrigações, os nossos deveres e resposta de obediência a ele. E fala, vocês, aqueles que sabem que devem fazer o bem e não o fazem, cometem pecado. Até mesmo diante de toda a nossa insegurança de vida, se nós temos medo disso, temos receio, não devemos investir em nosso conforto. Se você tem insegurança do que pode acontecer no dia seguinte, primeiramente, busque entender que isso não está no seu controle de fato, mas no controle de Deus.
E quando você estiver seguro naquilo que Deus for a vontade de Deus, a permissão de Deus, agora, viva uma maneira de servidão. Busque o bem-estar dos outros, fazer o bem àqueles que necessitam. Aqueles que estão diante de você, próximo, e provavelmente que Deus colocou na sua vida. Porque isso vale a pena. Nossas escolhas podem ser falhas, mas sempre será proveitoso nós servirmos ao nosso Deus, sendo bênção na vida de outros, fazendo o bem. Isso já é um discurso anterior de Tiago. Não, ele não começa com isso agora. Quando até mesmo ele considera que a religião verdadeira diante de nosso Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo, por aquilo que rege o mundo, pelos princípios deles. Se o mundo diz que você deve confiar nos seus recursos, deve confiar na ciência e deve confiar no poder político, você responderá em confiança ao Senhor, nos planos dele, na vontade dele. E a maneira de viver isso da forma correta, confiando nele e servindo ele, é servindo a outros. Não buscar se satisfazer, não buscar a sua completa segurança e cumprir todos os seus propósitos que podem ser bons. É importante, é necessário fazermos planos, mas que eles devem ser guiados e segundo as rédeas não das suas mãos, mas das do Senhor. E em meio a esse processo, em meio aos seus próximos passos, tem que fazer parte e deve fazer parte da vida de todo que serve e reconhece a soberania de nosso Deus a o fazer o bem, olhar para os outros. E como ele critica o saber e o não viver. Aqueles que sabem, que conhecem a verdade do Senhor, já ouviram, então, e isso torna agora vocês, nesse exato momento, em outras oportunidades que vocês puderam ouvir a vontade do Senhor, ouvir aquilo que Ele tinha para você, para a sua vida, confrontando o seu coração. Você sabe o que deve fazer e não o faz, estará pecando. Tiago critica isso e se incomoda de ver que a igreja pode viver dessa maneira. Se você sabe das suas obrigações, sabe dos seus deveres, busque viver de acordo com aquilo que você já sabe. Conhecer o nosso Senhor e conhecer a vontade dele é maravilhoso. E viver ela ainda mais especial. É um privilégio que nós temos. A não ignorância diante das verdades espirituais é um privilégio que nós temos a oportunidade de aprender domingo após domingo, terça após terça, nas outras oportunidades que você tem. Viva de acordo. Confie nesse Deus. Permita que Ele guie os seus passos, seus planos, seus projetos. Essa é uma maneira que Tiago gostaria de ver a igreja vivendo. E com certeza é prazeroso eu e você descansarmos nessa verdade. Vivermos de acordo com isso. Queria encorajar que vocês olhassem para isso com muito carinho. Espero que as palavras dos meus lábios aqui sejam agradáveis ao nosso Deus. Mas também, enquanto você medita a respeito do que o Senhor nos trouxe aqui, agrade ao Senhor também. No que você está
ou pode pensar durante a semana de como colocar em prática a vontade do Senhor, a maneira que Ele pode guiar a sua vida, o seu coração, você viver isso de forma sincera, buscando Ele e a vontade dEle. Essa é uma maneira de nós sermos fiéis ao que nós falamos lá no início no último louvor. É a maneira de nós colocarmos em prática a palavra dele e vivermos de maneira fiel. Uma pessoa, um crente temente ao Senhor. É a maneira que Tiago nos encoraja aqui, a viver dessa forma. Então, preste atenção nisso. Talvez você tenha já planos, já está pensando para o próximo ano. E nós podemos, como igreja, ter muitos planos, isso é uma bênção. Mas ser guiado pelo Senhor é ainda mais importante. E Ele conduzirá a sua igreja. Ele conduzirá a sua vida. Nós, como igreja, podemos fazer vários pedidos ao Senhor. Por exemplo, podemos pedir ao Senhor, se Deus quiser, trazer o Michel e a Fernanda de volta. Seria uma bênção. Mas só seria a vontade, só se for a vontade do Senhor. Tem tantos planos e desejos que talvez nós temos. Mas nada daquilo que não seja a vontade de Deus deve ser buscado por nós. Se Deus quiser que Michel e Fernanda permaneçam lá, a gente pode continuar orando por eles. E será uma bênção, porque será a vontade do Senhor. E podemos descansar nisso, isso é precioso, isso é valioso, irmãos, queridos. Vou orar para que seu coração possa estar atento a essas verdades e viver isso. Nosso cristianismo dia a dia, momento a momento, decisão a decisão, escolha por escolha. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Que cada um que está aqui possa ter de fato um relacionamento contigo. Se não conhece, é impossível de nós agradarmos o Senhor, termos uma vida de intimidade contigo. Então, confronte o coração que está aqui e não tenha um relacionamento contigo. Mas aqueles que te conhecem, nos ajude a descansar na tua vontade. Nos ajude a ter a certeza de que seus planos são melhores, de que a tua vontade sempre é certa. E que essa pequena frase é mais tão relevante. Se Deus quiser, viveremos, morreremos, faremos, escolheremos. Nos ajude a que essas palavras tão simples possam fazer parte do nosso dia a dia. Por isso que eu peço em teu precioso nome. Amém.